Fala galera, e o Rock aqui mais uma vez para falar do que de alguma maneira nos une, os games. E no vídeo de hoje vamos falar sobre um tema um pouco sombrio. Jogos antigos com temas de terror. Nada de salvar princesa raptada por uma tartaruga dinossauro ou salvar os bichinhos que viraram robôs. Então, coloque seu fone de ouvido, apague as luzes, acenda umas velas para dar um clima e vambora depois da vinheta. Gráficos limitados nunca foram desculpa para os desenvolvedores pensarem em jogos com temas mais sérios. É claro que durante um tempo, os jogos foram muito mais pensados para o público infantil, mas sempre existiu o público mais velho que jogava. E pensando nesse público, e no público infantil que jogava escondido, não adianta fingir. Eu sei que ninguém respeitava a classificação indicativa. Que foram criados jogos como Splatterhouse, desenvolvido pela Now Production e publicado pela Namco para arcade no ano de 1989, inspirado nos filmes de terror, principalmente no Jason. A história conta sobre uma mansão onde vivia um parapsicólogo chamado Dr. West, onde esse doutor fazia experimentos criando criaturas bizarras. Na cena de abertura vemos Rick, nosso protagonista, com sua namorada Jennifer. Eles correm para uma mansão para fugir de uma tempestade. Ao entrar na casa, tudo fica escuro. Rick ouve um grito de Jennifer e perde a consciência. Ele acorda em outro lugar, ensanguentado e à beira da morte, usando a conhecida máscara do terror, máscara a qual ele já tinha lido sobre os estudos do Dr. West. Uma máscara com vida própria que se funde à pessoa que a usa e o deixa com poderes sobre-humanos. A máscara conta a Rick que sua namorada está presa na mansão e que será morta em breve se ele não for salvá-la. O game, no estilo beat'em up, enfrentamos monstros bizarros, tanto na pancada como com bastões, facas e até armas de fogo. Porém, a parte mais bizarra fica para o fim. Não importa o que façamos, ao chegar no fim, vemos Jessica, nossa namorada, se transformando num monstro e precisamos enfrentá-la e vencê-la. Após isso, Rick vê sua namorada morrendo e parte para a vingança contra o verdadeiro mal. Snatcher, criado por Hideo Kojima, o famoso designer de jogos japonês conhecido por sua série como Metal Gear Solid e Death Stranding, o jogo foi desenvolvido e publicado pela Konami e lançado originalmente em 1988 para o MSX, um computador doméstico popular no Japão. Posteriormente, foi portado para outros sistemas, incluindo o Sega CD em 1994. Ambientado num mundo cyberpunk com aquela pegada de filme policial dos anos 80, após uma arma biológica chamada Lucifer Alpha ter sido liberada por acidente na cidade onde se passa a história, matando 80% da população local. A cidade foi abandonada. 50 anos depois, criaturas meio androide, meio humanos foram descobertos no local. Essas criaturas foram chamadas de Snatcher. Essas criaturas começaram a matar seres humanos, causando um caos ainda maior. O jogador assume o papel de Gillian Seed, que é recrutado para uma força-tarefa criada pelo governo chamada Junker, para investigar e erradicar os Snatchers. O game é totalmente focado em sua narrativa investigativa, com uma aventura bem mais visual e influências cinematográficas. Os jogadores tomam decisões ao longo da história, afetando seu desenvolvimento e o destino dos personagens. O jogo inclui sequências de investigação, onde os jogadores exploram ambientes, coletam pistas e interrogam personagens para prosseguir a trama. O enredo não foi a única parte adulta de Snatcher. Algumas cenas chegaram a ser censuradas por violência que praticamente não existia nos jogos da época, fora as cenas com teor sexual. Snatcher foi amplamente aclamado pela crítica por sua narrativa envolvente, atmosfera única e influência dos cinemas. A fusão de elementos de ficção científica, mistério, cativou os jogadores, tornando o título cult. Shakan, The Forever Man. Shakan é um jogo de ação e plataforma desenvolvido pela Extend Play Production e lançado pela Sega em 1992 para o Mega Drive. O jogo é baseado em um personagem de quadrinhos criado por Robert Krauss, conhecido como Shakan, The Forever Man. Shakan é considerado o melhor espadachim de todos. Teve um desafio lançado: vencer a própria morte. Ele, sem pensar duas vezes, aceitou o desafio. O prêmio para a vitória, a imortalidade. Em caso de derrota, sua alma seria levada para trabalhar para a morte. O inesperado acontece e Shakan vence, só que nunca se negocia com a morte. Então, apesar de receber a imortalidade prometida, Shakan é amaldiçoado. O espadachim seria atormentado por monstros e demônios, e como era imortal, só iria ter o descanso eterno quando aniquilasse todas as criaturas. O ambiente de todas as fases do game são escuros, com criaturas sombrias e trilha sonora dando um clima bastante pesado e muitas das vezes fúnebre. O jogo é conhecido por sua dificuldade
dificuldade essa totalmente proposital, sem nenhum tipo de save, password, nem mesmo checkpoint, com fases enormes, muitos inimigos e chefes, feitos exatamente para o player ser derrotado e voltar desde o início, causando a impressão de realmente, assim como Shao Kahn, estar lutando pelo descanso eterno. A recepção de Shao Kahn The Forever Man foi mista. O jogo recebeu elogios por sua atmosfera sombria, trilha sonora e desafios. No entanto, algumas críticas foram direcionadas à jogabilidade, às vezes frustrante, especialmente devido à alta dificuldade. Clock Tower. Se você acha que o estilo do Outlast foi inovador, então você precisa conhecer Clock Tower. Um jogo de survival horror desenvolvido pela Human Entertainment e lançado para o Super Nintendo em 1995. O jogo foi dirigido por Hifumi Kono e se destacou por ser um dos primeiros títulos do gênero a enfatizar a evasão e a sobrevivência ao invés do combate direto. A trama de Clock Tower segue Jennifer, uma jovem adotada que vai para a mansão Barrows com outras garotas órfãos e a sua tutora. Logo após sua chegada, eventos estranhos começam a acontecer e Jennifer descobre que a mansão está ligada a um assassino em série chamado Scissorman, que carrega tesouras enormes. Diferente de muitos jogos de terror da época, Clock Tower se destaca por não focar no combate direto. Em vez disso, o jogador se concentra na fuga e na resolução de quebra-cabeças para progredir na história. Durante todo o jogo, encontramos os moradores da mansão mortos de maneiras diferentes e trágicas e fugimos do Scissorman. O jogo possui diversos finais que mudam de acordo com as coisas que você faz durante a run. Além de toda a violência e o terror psicológico de ser perseguido por um assassino, o jogo trata de assuntos como canibalismo, rituais satânicos e crianças com aparências demoníacas. E é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de curtir, compartilhar, comentar, falar o que vocês acharam dos jogos, se vocês já conheciam ou se tiveram bastante novidades aí pra vocês. É isso, valeu e até a próxima!